Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, Laroê para quem é de Laroê. Que hoje você já leu ali Exu, e eu sei que você já veio com gosto, porque hoje vai ser show de bola. Então hoje é mais boa noite para todo mundo. Então, antes de começar, nosso convidado de hoje é um irmãozão meu de maçonaria. Eu conheço o cara já, sei lá, uns 15 anos, né, Fran? Muito tempo. Ele já esteve aqui quando isso aqui era tudo mato, né? Não é muito tempo, mano. Eu não vou falar que a gente vai ver que a gente é velho. Mas agora a gente está num formato novo. Nessa temporada nova não é só o Bate-Papo Mayhem, porque agora virou Boteco Mayhem. E junto de mim estão Rodrigo Celso. Salve! Salve, pessoal. Vamos a mais uma conversa aí sobre Exu. E diretamente dos reinos enoquianos, Ulisses Massad. Salve, galera. Hoje é um tema bem interessante, bastante incompreensível pela maioria das pessoas. Vamos aprender um pouco sobre Exu. E diretamente do irmão gêmeo malvado do Teoria da Conspiração, Morte Súbita, Tiago Tomochauskas. Boa noite, galera. Prazer estar aqui de novo com vocês e um prazer enorme aprender aqui com o nosso professor, o Franz, que vai ensinar muita coisa para a gente hoje. E telemitamente, chegando diretamente da Eclésia Babylon, Vesta Nox. Boa noite, 93. Assunto muito interessante hoje, estou super afim. E Opan. E também, já que a gente está falando de demônios, a gente vai estar com o nosso especialista diretamente do Japão, Robson Belli. Ohayou para quem está aqui comigo no Japão, konbanwa para quem está no Brasil. Não esquece de dar like, se inscrever, ativar o sininho, porque o Marcelo sempre esquece de falar, então vamos aí, pessoal. E hoje vamos aprender um pouco mais sobre Exu. Será que eles têm alguma relação com os demônios ou foi tudo baboseira do Aloysio Fontanelli? Isso a gente vai descobrir. Mas então, Franz, seja muito bem-vindo, Manão. Como é que você está? Estou bem, boa noite a todos. Muito bom estar com você de novo, meu irmão. Muito bom mesmo. Eu acompanho você, o seu trabalho há muito tempo já. Sou muito fã seu. E é uma honra estar fazendo essa live para a gente poder bater um papo sobre Exu, sobre Quimbanda, sobre o que eu estou inserido, né? Como eu vivo, porque um mestre de Quimbanda, como a gente fala, a gente vive disso, né? A gente respira isso. Não é a nossa religião, é o nosso estilo de vida. Então, a bênção dos ancestrais a todos nós, que a gente possa ter um bom encontro aí, para que a gente possa trocar muita informação boa. O grande Franz. Então, primeira vez, como você já falou da outra vez, mas como diria o Stan Lee, todo gibi do Homem-Aranha é o primeiro gibi de alguém, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, da gente, né? Quando você era criancinha, ia na igreja, sei lá, era coroinha, tinha hóstia e tal. Daí passa 30 anos, o maluco tá lá com o bode, a faca, e os Exus, seu Lucifer e tal. Como é que essa alma bebendo se desgarrou da igreja? Bebendo sangue de pombo. É nada, eu nasci numa família, primeiro, né, eu sou filho adotivo de uma família alemã. É uma história bem interessante, assim, como a ancestralidade, ela acaba te chamando, né? E essa família alemã, então eu sou Franz Meyer Neto, né? O meu avô chamava Franz, o meu avô era pai de santo, e meu pai era pai de santo. Então, um alemão, um pai de santo aqui no Brasil. Meu pai de santo aqui no Brasil. E eu fui adotado por essa família, né? E nasci dentro de berço umbandista, né? Um bandista bem tradicional, uma umbanda ligada muito ao chão de terra, aquela coisa mais arcaica, né? Hoje a gente vive num momento onde a umbanda está na internet, a umbanda está em grandes centros de estudo, né? Tem gente fazendo umbanda de vários tipos, né? E eu nasci dentro da umbanda. Só que quando eu tinha uns 12 anos de idade, eu comecei a ver. E eu era um cara que, eu corria dos trabalhos de umbanda que meu pai fazia, porque existia uma tradição lá em casa que a gente tinha o nosso terreiro,
mas a gente fazia os trabalhos para a família dentro de casa, num culto familiar, uma coisa bem, bem simples, onde a gente chamava só o pessoal da família e fazia um ritual, um toque para as entidades que vinham. E certa vez, eu sempre fui um cara que assim, como todo moleque, aprontou demais, né? E eu lembro que eu podia brincar só, a história foi bem sinistra, assim. Eu podia brincar só se eu tirasse notas boas. E eu nunca fui muito bom em português, nunca fui muito bom em português, e minha mãe é professora. Então, putz, o que ela me pegou no pé disso não foi brincadeira. E eu fui mal numa prova, amassei e deixei debaixo da carteira, assim, achando que a mulher ia pegar e jogar fora, como se fosse uma bolinha de papel. No domingo, então isso foi na sexta, no domingo meu pai chamou as entidades e chamou uma entidade que ele tinha, que é a Zé Pilintra. Eu não gostava. Ele começava o toque, eu ia para o quarto, eu queria sair, descer, brincar com outra coisa. Ele me chamou, ele falou, não, hoje você vai ficar. E fiquei, e Zé Pilintra, ele me chamou para o quarto e falou assim, quero falar com você em particular. Eu falei, pode falar. Assim, você está bem na escola? E eu, claro, menti para a entidade. Falei assim, eu tô bem, sim. Aí ele voltou. Falei, tá bom. Voltou para a sala onde estava a reunião e continuou. Meu pai e meu avô, por ter sangue alemão, eles eram loiros de olho azul. E eu dormia num quarto onde a gente tinha aquela cama viúva, sabe? Aquela cama baú viúva. E eu, sabe quando você vai dar aquela virada para você olhar para a porta assim? E aí eu olho para a porta, um puta de um negão. Aí eu falei, puta, meu pai não é preto, velho. E ele vinha dançando, batendo na cama e voltava dançando. Vinha dançando, batia na cama e voltava dançando. Eu olhei para a porta e ele dava risada e ele estava com a prova assim na mão, assim. E aí você tenta rezar, você tenta chamar todo mundo que você conhece, não consegue. Imagina uma criança de 12 anos. Eu acordei assustado. Quando eu dei por mim, eu estava assustado. Meu pai tinha um quarto onde a gente tinha o nosso congazinho, né? Um quartinho dos fundos ali. E aí eu acordei assustado e falei, pai, eu vi uma entidade sua. Aí ele falou, vem cá, me mostra qual foi. E era o Zé Pilintra. Quando eu falei, a moça da escola ligou para eu ir acompanhado com os meus pais. E daquele dia em diante eu nunca mais parei de ver. Né? E esse dom que o pessoal fala, para mim, às vezes é dom, às vezes é maldição. Porque não é uma coisa que você vira e fala assim, então eu estou vendo o que eu quero. Eu estou vendo os anjos caputinos descendo do céu. Não. Você vê tudo em toda hora, em todo tempo, sem cessar. Às vezes eu fecho meu olho kármico e eu continuo vendo coisas. Então, eu fiz tratamento durante um bom tempo, espiritualmente falando. Fiz tratamento de psicólogo. Minha mãe ficava no meu quarto lendo o salmo e as entidades continuavam vindo. Eu tentei correr e eu fui parar. Tinha 2 amigos que eram da congregação cristã. E aí os caras, eles viraram para mim e falaram assim, vamos fazer o seguinte, vamos num dia de batismo e tal, você vai batizar, isso tudo vai resolver na sua vida. O que eu fiz? Pus o terno, a gravata, fui lá na congregação cristã, na Bresser, aí você se batiza numa água gelada, cara, gelada. E aí eu me batizei e falei assim, irmão, já foi, né? Porque é uma coisa transtornante. Você ficar vendo toda hora, você não sabe o que é vivo, o que é morto. E quando eu batizei o Gideon, ele falou, olha, então a partir de hoje todo o mal foi embora. Aí ele falou assim, não sei qual foi o termo que ele usou, o meu preto velho do lado falou, é isso mesmo, você tem que rezar. Eu falei assim, você não vai embora, você não vai embora. Eu falei assim, não, eu vou te acompanhar o resto da vida. E aí foi aonde eu comecei de uma forma quase que obrigada a acompanhar a espiritualidade. E aí eu me interessei pela questão da maçonaria, entrei na Umbanda, eu tive muitos conflitos com meu pai, assim, e aí hoje eu entendo dentro da ancestralidade qual era o propósito.
E aí eu fui para a Umbanda, eu fui parar no Rubens Saraceni. No Rubens Saraceni eu fiquei durante muito tempo, abri o terreiro, como o meu preto velho me orientou. E, assim, é uma Umbanda muito boa, só que para mim não funcionou. E aí eu fui para uma Umbanda ancestral. Nessa Umbanda ancestral, eu comecei a buscar uma origem das coisas. Então, não é simplesmente eu virar e falar assim, eu tenho tal guia, eu tenho, por exemplo, o Pai Bento. O Pai Bento, o Pai Bento. Por quê? Por que é esse nome? Da onde que ele vem? Qual é a terra? Ele era um escravo que foi convertido, mas eu tenho o Pai Guiné também. Então, Guiné é de uma terra. Por que eu tenho? Origem sanguínea, sabe? Então, a questão da ancestralidade, ela sempre foi muito presente. E Exu sempre foi a primeira entidade que eu incorporei, assim. Os seus 7 encruzilhadas eu incorporei, eu tinha 16 para 17 anos, e ele incorporou, eu fui para o quarto dos meus pais, eu senti a presença dele, e aí ele começou a dar orientação desde já. O meu pai estava com uma dificuldade dentro da empresa, foi um momento muito difícil na minha vida, onde, tipo, a nossa família perdeu tudo, assim, né? Então, até por isso eu fui entender por que a gente estava com uma espiritualidade, por que a gente falava diretamente com um guia, com um mentor, com um ancestral, e a vida da minha família não estava boa. E aí eu sempre tive essa busca, sabe? Eu falei, se eu é ancestral, se eu estou dentro do caminho do ancestral, por que eu não consigo ir bem? Né? E é uma realidade que a gente vive hoje. Por que a pessoa, a grande maioria dos médios de terreiro, ou os caras estão doentes, ou os caras estão com problemas de financeiro, ou os caras têm diversos problemas, e assim, por que esse contato com o ancestral, ele não está dando o caminho, a manifestação que a pessoa precisa ter? E buscando nisso, eu fui parar na Quimbanda. A Quimbanda foi um divisor de águas assim na minha vida, porque eu entendi que eu fazia parte dessa ancestralidade, né? Então, eu sempre tive uma busca por saber o que vibrava no meu sangue, o que estava vibrando no meu sangue, qual era o ancestral que respondia pelo meu caminho. E foi na Quimbanda que eu entendi como cultuar esse ancestral. Eu sou iniciado, eu sou mestre de Quimbanda Malay, vão fazer quase 10 anos, e nesse caminho eu percorri a minha ancestralidade, eu entendi um pouco da minha história sanguínea, eu entendi o meu propósito dentro de terreiro, né? Eu entendi muito do que é Exu, né? Do que é o caminho do Exu, e aí se separa um pouco do que é o ancestral, o que é o animismo, o que é a intuição, o que é a vontade, né? Então, eu espero conseguir responder essas perguntas aí dentro do caminho que eu sigo. Alguém levantou a mão. Sim, sou eu. Franz, muito boa a sua história. Eu tenho uma pergunta pessoal e uma pergunta mais assim didática para a gente ganhar um vocabulário aqui para quem está assistindo a gente. A primeira você falou que desde todo dia você tem essa experiência de visão, de interação com o outro lado. A minha pergunta é sempre com as mesmas entidades ou você vê geral assim? E aí, como é que é a sua relação? Se você, por ver todo dia, você acaba criando uma relação com essas entidades? Sim, eu vejo todo dia, não são as mesmas entidades, são as que eu reconheço como parte do meu caminho ancestral, da minha árvore ancestral, né? E sim, é uma relação, né? Eu aprendi a ter a relação com essas entidades porque em algum momento o sangue, por mais que eu tenha muita ligação com meus pais adotivos, eu entendo eles como meus ancestrais, meus antepassados, cultuo e respeito como tal. Chegou um momento que sabe quando você não se reconhece dentro daquela casa, embora
tenham aí, como eu falei, meu avô, meu pai, umbandistas, só que o caminho, forma de pensar, chegou um momento que eu virei e falei assim, meu, que encruzilhada que eu tô, como que eu vou caminhar? E esses ancestrais, né, os seus 7 encruzilhadas, o pai Guiné, o pai Bento, foram ancestrais que me tiraram de uma coisa chamada solidão, né? Porque chegou um tempo na minha vida que eu não conseguia me fazer compreender. Entende? Porque são coisas que só eu vejo. Então, eu fiquei muito perto, um linear muito perto da loucura e do que é real, sabe? E aí entra o como eu pratico a minha religião, né? Porque, pô, eu sou um mestre de quimbanda, um sacerdote umbandista prático e cético. Porque eu entendo assim, é uma coisa muito simples e é uma prática. Pô, o ancestral está falando através de você, ele está falando. Ah, então você diz que você está ali com 7 encruzilhadas, você está ali com tranca-rua, você está ali com preto velho. Tá. Mas isso está manifestando na sua vida? Isso tá fazendo sentido? Porque principalmente o médium, acho que não só o médium novo mas o médium de uma forma geral, ele sempre tem essa dúvida. Será que sou eu? Será que é o guia? Será que é a intuição? Será que é coisa da minha cabeça? É uma coisa simples. Pratica e vê se isso tem um resultado. Eu não posso falar para ninguém de prosperidade se eu não tiver. Eu não posso falar de amor se eu não tiver. Eu não posso falar de saúde se eu não tiver. E são coisas que eu acabei aprendendo assim na raça. Porque era o contato que eu tinha. Então, muitas vezes, para validar o que era da minha cabeça, o que não era, o que era uma espiritualidade manifestante, o que era uma epifania, eu precisei testar. E aí eu caí. Eu entrei em encruzilhadas que você cai, você fala assim, não, isso não é, isso é uma viagem. E aprendi a entender os sinais que cada um me dá, porque não é necessariamente um diálogo, sabe? Um diálogo boca com boca. É, muitas vezes, um ensinamento, uma condução, o guiar mesmo. Então, quando eu questiono o que eu vejo, eu aprendi a questionar muito o que eu vejo no ponto de vista de testar, né? Então, ter um teste mesmo de virar e falar assim, bom, isso daqui está acontecendo mesmo? Estão me falando mesmo? Será? Então, se está me falando, tudo que é do ancestral dá fruto. Tudo que é da árvore ancestral tem um fruto bom. Então, eu sigo a minha Umbanda, eu sigo a minha Quimbanda a partir dessas vivências. Não sei se eu consegui te responder. Sim. Respondeu muito bom. Posso fazer a pergunta? Fernando, você falou um negócio que esses dias atrás eu estava conversando num grupo com amigos, né, de discussão desses de WhatsApp, e aí se levantaram uma bola lá dizendo o seguinte, né? Para você estar dentro, inserido dessas religiões de matriz africana, para você incorporar, para você ter os guias, para você ter um ancestral, como você mencionou, você tem que ter uma raiz vinda da África, senão você não incorporaria. Um dos colegas colocou esse ponto lá, né? E você comentou que teus pais são alemãos, né? Que teoricamente não teria uma relação direta. Como é que você enxerga isso? E até se você puder explicar qual que é a sua visão a respeito disso? Eu enxergo, é uma grande pergunta, uma pergunta que sempre me ocorre, sempre muita gente me pergunta disso. Eu entendo que o Brasil, ele é um país de uma ancestralidade tribal muito presente e esquecida. Então, essa ancestralidade tribal é uma ancestralidade de muito magnetismo e acaba acolhendo outras ancestralidades. Então, o tema incorporação, a possessão do espírito, ele se dá muito do nosso habitat,
sabe, da nossa região. Então, se, por exemplo, meu pai e meu avô eram alemães, mas para eles entrarem, para o meu avô aportar aqui, um ancestral brasileiro o adotou. E esse ancestral brasileiro, ele deu ali condições de plantio. O fruto da ancestralidade do meu avô, que era alemão, deu fruto de uma junto com uma ancestralidade brasileira. E aí eu explico a incorporação, por exemplo, eu tenho um filho de terreiro que ele tem mistura alemã, russa e chinesa. E é brasileiro. E ele incorpora a entidade dele. Aí você fala, pô, mas como que, né? É um ponto que, depois de muito estudar, você vê e fala, pô, com certeza, ele está fazendo o plantio dele, a história dele, ele está redigindo a história dele aqui. E a nossa cultura, a nossa terra, nossos espíritos têm essa forma de se manifestar. Então, eu consigo explicar dessa forma. Eu consigo entender e eu consigo ter uma legitimidade assim. Muito bom. Obrigado. Franz, eu vou fazer aquelas perguntas básicas aqui. Vamos tentar conceituar a sua visão de Umbanda, aí depois você passa por uma conceituação da sua visão da Quimbanda, e aí já engrena na sua visão de Exu. Pode ser? Pode ser. Umbanda, ele é um culto brasileiro, onde antigos espíritos continuam trabalhando por essa terra, e essa terra é feita dos homens, né, dos seus descendentes. Então, é um culto para a consciência, é um culto para a cura. A Umbanda, ela é, na palavra, cura, né? A cura. Então, toda vez que eu incorporo o espírito dentro dessa roupagem, eu estou tendo a cura interior, eu estou tendo a cura da minha visão, eu estou tendo a cura do meu ambiente. Então, o que eu peço sempre para os meus filhos de terreiro, e eu sigo, é que leve a Umbanda não só como uma religião, mas sim como um estilo de vida. Então, se a Umbanda, a tradução da palavra é cura, então, para mim, a Umbanda é tudo aquilo que eu toco, eu tenho que curar. É claro que é muito difícil. É muito difícil você estar 100% ligado no sentido de modus operandi, mas a consciência eu já tenho. Então, a minha Umbanda, ela é a saudação à terra, é o agradecimento da terra onde eu faço gerar os meus frutos, onde eu faço gerar minha prosperidade, a minha família, de forma consciente. Para mim é isso. Até para que a gente... Eu gosto muito de sair desse clichê, assim, do que todo mundo fala, sabe? Porque explicar a religião como estilo de vida, sabe? Não como religião, porque pô, muita gente fala de Umbanda, cara. Muita gente fala, e fala bem, sabe? E tá certo, só que para mim é isso, é um estilo de vida, é curar toda a minha existência a partir do ancestral. E aí eu entro na Quimbanda. A Quimbanda é o curador, é um feiticeiro. Então é onde eu começo a me posicionar diferente com relação à sociedade que eu vivo. Eu me posiciono como um curador natural, uma referência. O Quimbanda na África, ele é um cara de difícil acesso, ele ajuda, ele é um conselheiro do patriarca de um país, ou da matriarca. Ele é um cara que tem o conhecimento dos caminhos da terra, de como se manifestar na terra. Então, para mim, a Quimbanda, entrando na questão da Quimbanda, é o transformar para ser um curador natural do meio, para ser uma referência no meio onde você vive, né? Com a força de expressão da palavra e como eu levo a minha Quimbanda, né? E aí você entra o Exu.
O Exu é uma figura assim. Ele é o comunicador ele é o comunicador entre os mundos, né? Ele é o comunicador desse meio. Ele é o manifestador da palavra, do caminho entre o homem e o espiritual, entre o homem e o ancestral. Cada Exu tem a sua vertente, cada Exu tem a sua encruzilhada, o seu tipo de trabalho. Eu costumo dizer assim, Exu é como bula de remédio. E recentemente eu transformei um pouco essa fala, eu falei assim, Exu é como um signo. Um signo. Cada Exu, então, se eu olhar assim, ele como uma esfera. Essa esfera quer dizer todo o mundo, o universo que você manifesta. Né? Isso é Exu. Exu é a esfera, é o universo que você manifesta a partir da sua consciência, a partir daquilo que você entende como o mundo. Né? Cada um tem uma visão particular de um monte de coisa. E Exu é o manifestador disso. Ele é o comunicador. É o como você expressa, é o como você se manifesta na sua plenitude, como homem. Né? Sem precisar ter uma divindade como referência. Buscando ser o melhor humano que você pode ser. Entende? Então, e aí eu entro eu já vou entrar numa questão do bem e o mal dentro de Exu. O que é bem para mim pode não ser para o outro, o que é mal para o outro pode ser não ser para mim, entende? Então, Exu ele entra para mim como um grande manifestador da forma de consciência, da forma que você expressa sua consciência no meio. Perguntar, então. Eu vou no mesmo caminho aqui do básico com o Rodrigo e vou pongar no Ulisses também. Eu queria que você falasse um pouco do que é um ancestral. O que é um ancestral? Como você entende ancestralidade? Quais são os limites dos laços sanguíneos históricos? E aí você também comentou que a entidade adotou uma pessoa, né? Então, essa conexão entre fiel e entidade, não sei se fiel é o melhor nome, médium, é sempre por essa via da entidade ou a pessoa também pode buscar essa outra espiritualidade de uma outra cultura? Como que se dão essas coisas na sua visão e por que algumas pessoas não conseguem se conectar com a sua raiz cultural e sanguínea e vão se conectar com uma outra raiz cultural e sanguínea que não tem absolutamente nada a ver? Vamos lá, ancestral, né? Ancestral é aquele que, na minha visão, é a partícula geradora, é aquele que manifestou a primeira partícula geradora que te forma. E aí, dentro das culturas, né, Quimbanda e Umbanda, é o que eu posso falar com prioridade, eles, como se fosse dentro de um guarda-chuva, assumem o arquétipo que você precisa manifestar enquanto ser humano. Então, o ancestral, ele é uma manifestação de uma faceta de um todo que está ligada a você, que manifesta a sua individualidade. E aí, eu assim, quando você fala de outras culturas, eu entendo que a gente tem uma mistura muito grande, sabe? Então, não tem como você não manifestar o ancestral, para mim. Ah, mas você está falando da questão sanguínea. E eu volto a falar da questão regional. Às vezes, você tem uma dor sanguínea, porque as histórias, cada um tem a sua, né? Mas aquela região, aquele ancestral regional que vai fazer com que você se manifeste da melhor forma possível. Então, a gente tem várias facetas de uma partícula que faz com que a gente se sustente.
como ser humano, que a gente se manifeste de forma integral, né? Então, você tem um ancestral que ele vem pelo sanguíneo, você tem um ancestral que ele está, no meu caso, um ancestral que está ligado ao familiar, eu tenho um ancestral que está ligado à terra, eu tenho um ancestral que está ligado à cultura religiosa. Então, cada um deles tem um papel. E é claro que, dependendo do tipo de caminho que você tem, você vai manifestar um. Um vai ser aquele que vai estar na sua frente, um que vai te dar referência. Entende? Então, talvez, não sei se eu consegui explicar esse ponto ancestral. Sim. A minha pergunta, não, é a última pergunta básica que eu vou fazer, mas é para fundamentar bem a sua palestra aqui. E também uma curiosidade minha sobre a sua mediunidade. Você chegou a falar que parecia uma maldição, às vezes uma bênção. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre essa sua percepção sobre a mediunidade, e também sobre essas diferenças de um déjà vu, uma intuição, o que é o seu pensamento, o que é o outro falando, a entidade falando, fazer essas separações. E por quê? Por que eu estou perguntando isso? Porque, assim, inevitavelmente vai chegar no YouTube, um monte de gente vai ver isso aqui, e tem gente que pensa, eu quero ser médium, vou ser poderoso, que não sei o quê. Aí você vai aterrar bem a situação. Tá, então, eu vou até citar um exemplo. Há uns anos atrás, vai fazer acho que uns 11, 12 anos atrás, eu fui visitar um amigo, pai de santo, dentro do Hospital do Câncer. E eu fui lá e tal, fui junto com outro irmão meu, o Renato, que foi da nossa loja maçônica, minha e do Del Débio. E aí eu entrei assim, e ele realmente ia falecer. Eu virei para ele e falei assim, cara, você tá indo, né? A tua ligação já tá opaca, já tá gelado, né? A vibração do meio tá gelado, já tem os seus mentores do lado. Enfim, eu vou fazer a extrema-unção. Eu fiz a extrema-unção dentro do preceito umbandista, né? Para esse meu irmão. E eu estava descendo do hospital, quando eu fiz isso, estava descendo, a família dele estava chegando. E pensa, né? Eu estava chocado, né? Porque eu ia perder um irmão, mas era a família ali. E aí eu, sem filtro nenhum, assim, sem pensar, porque isso estava na minha cabeça, eu falei assim, olha, sobe porque teu pai está morrendo. E a pessoa virou e falou assim, mas como assim? Sabe, tá morrendo e tal. Eu falei assim, mais ou menos 1, 2 horas. E deu 1, 2 horas, o cara morreu. Nisso, o meu Exu, ele veio e falou assim para mim. Ele falou assim, Franz, você tem que tomar cuidado. Porque quem cutuca muito essa questão da morte, eu era um cara que quando eu comecei a controlar o que eu via, no sentido assim, de prestar atenção, porque é uma questão de atenção mesmo, é uma questão de foco. Eu comecei a falar, eu comecei a virar e falar assim, olha, então, fulano de tal tá com uma sombra preta atrás. Na loja maçônica, muitas vezes o Del Débio dava palestra, vinha um monte de espírito e eu falava. E o Sete Encruzilhadas, ele virou para mim e falou assim, cara, se você continuar falando, você vai ter problema. E eu vou te dar um problema. Para que você entenda que tudo que você fala constrói ou destrói. Tudo que você fala tem que acrescentar. E eu falei assim, coisa da minha cabeça e tal. E com 25 anos eu operei de catarata no olho esquerdo. Então, por que eu estou contando isso? Porque quando a coisa ela é real, ela dá um resultado, ela dá uma resposta palpável, real. Ela dá uma resposta direta. Você não fica no achismo,
vai ser do merecimento. Vai acontecer. Quando é uma espiritualidade, quando é uma verdade, ela vai te dar uma questão real. Então, toda vez que eu vejo, que eu foco em algum lugar e eu vejo um espírito, eu vejo um mentor, ou meus próprios guias vêm falar alguma coisa para mim, eu testo. Hoje eu testo muito. Eu viro e falo assim, tá, beleza, então eu preciso ter sinais. Quais são os sinais? Primeiro, sinal corporal. O espírito mentor, ele é quente. Ele te dá uma sensação de quentura, né? Então, ele estando quente, ele me mostra um espírito que não está ali para fazer nenhum mal, nem é um espírito perdido e nem é uma ilusão da minha cabeça. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quando o espírito ele me dá uma condução, ele tem um prazo e ele manifesta. Então, toda vez que eu falo com o espírito, seja dos meus médiuns, dos médiuns do meu terreiro, seja o espírito que está direcionando para mim, eu peço respostas palpáveis. A ilusão é a vontade, ela está ligada. Então, essa é a questão de ver, né? E é muito real, não tem nada lúdico. A questão, e aí entrando na questão da ilusão, a ilusão ela está ligada com vontade, ela está ligada com aquela vontade da histeria. Então, é aquilo, né? Trazendo um pouco para o terreiro de Umbanda, o terreiro de Quimbanda, tocou o ponto que eu gosto, eu começo a tremelicar. Tocou o ponto do Exu que eu gosto, porque eu gosto do ponto, eu acho que aquele espírito está olhando para mim. E Exu, especificamente, assim, você chama o Exu, aquela força olha para você. Só que se aquela força... E aí entra num outro conceito, que nem todas as forças, nem todos os deuses, nem todos os espíritos que você chama querem o teu bem e vão te fazer bem, seja espíritos com conceito, eu vou chamar um Exu tranca-ruas. Se eu não tenho essa afinidade, eu estou chamando esse espírito, isso vai me fazer mal. Isso vai me dar problema. Por quê? Porque ele é um signo, ele é um comportamento, ele é uma energia que não necessariamente está ligado àquilo que eu preciso ter. E aí entra na questão da ilusão, né? Então a pessoa ela vem, ela acha que está falando isso com o espírito, só que é aquilo, dentro da métrica que eu sigo. Então, se o espírito está falando, ele dá resultado, ele dá fruto. Se é ancestral, ele dá fruto positivo. Então, como que você está chamando? Você está chamando uma força, um espírito, você está falando, e a tua vida não está andando, a tua vida não está correndo, você não está tendo manifestação boa, você não está tendo boa saúde, você não está tendo família, você não está tendo prosperidade, como que é? Sabe? E aí entra na questão da ilusão. E tem a questão do vislumbrar, né? Então você está deslumbrado com uma questão específica, você está entrando no terreiro agora, você está entrando na questão da Umbanda, da Quimbanda. Poxa, o nosso país ele tem uma religião regente, que é o cristianismo. Ele rege o nosso país. E quando a pessoa ele vai para uma religião livre, né? E aí essa liberdade, ele está dizendo assim, você está livre, mas você você vai assumir seus atos. Você não vai ter um livro que vai te falar, olha, então você se arrependeu, você está salvo. Não, você vai ter reatividade. Quando você muda nisso, você vai vislumbrar. Quando você sai do cristianismo, sai de uma religião mais fechada e entra numa religião livre, você vai ter ali um choque, porque tudo é muito novo. E quando você tem o choque do começo, tudo é bom, porque você não julga, você não critica, você só absorve, né? É um dos arquétipos, inclusive da Umbanda, né? A questão do herê, das crianças.
Então, você está só absorvendo. E você está absorvendo, você está se alimentando para depois vir a dúvida, para depois vir a sabedoria. Então, dentro da mediunidade, dentro da espiritualidade, como eu vejo, como eu vivo, é isso. O que é real, o que eu vejo, dá fruto, é palpável. O que o meu guia falar, o que o mentor falar, é o que vai acontecer. É o que vai... E aí não tem nada a ver com fé. Tem a ver com direção, né? Essa é uma outra coisa. A Quimbanda, especificamente, ela não é uma religião de fé. Ela é uma religião de certeza. Ilusão é quando a pessoa, ela é aquilo, né? Ela fica emocionada e perde a questão da razão. E aí ela entra na questão do emocional. E o emocional nem sempre é usado como parâmetro para falar com o ancestral. Porque a gente, dentro da Quimbanda, a gente não tem um ancestral que está longe, que está no céu, que está, sabe, alguma coisa para ser alcançada. Não, o ancestral está aqui, ele vive comigo, ele está perto, ele é palpável. E aí, quando eu entro nessa ilusão, eu começo a perseguir alguma coisa que eu idealizei. Entende? E aí você entra na questão do médium novo que está absorvendo, ele está no momento de absorver muito conteúdo, ele está no momento de ser apadrinhado por uma outra religiosidade, perceber um tipo de espiritualidade que cerca. E aí tem todo um ganho, mas há de se ter cuidado para que não se perca esse médium. Franz, deixa eu entrar agora no nosso assunto do Exu, mas uma coisa primeiro que muita gente me perguntou e pediu para te perguntar é que assim, na Quimbanda, geralmente você trabalha só com Exu e Pombagira, né? Sim. Então a minha primeira pergunta seria assim, eles são diferentes, um Exu da Umbanda e um Exu da Quimbanda? E a segunda pergunta é por que não tem Herê na Quimbanda? Por que não tem Preto Velho? Por que é só Exu? Vamos começar primeiro assim, qual a diferença do Exu da Umbanda para o da Quimbanda? Vamos lá. O Exu da Umbanda é um outro espírito. É uma outra categoria de espírito que o Exu da Quimbanda. O Exu da Umbanda, ele está ligado com o espírito desencarnado, morto. O Exu da Quimbanda, ele está ligado com uma força ancestral que já não tem uma configuração de um espírito humano. Ele está ligado com uma ponta de uma árvore, a raiz de uma árvore, que se manifesta num arquétipo. Então, essa é a grande diferença. São espíritos, categorias de espíritos diferentes. O Exu de Umbanda não é o mesmo Exu do Candomblé, que não é o mesmo Exu de Quimbanda. São categorias... Eles só têm o mesmo nome, né? Então, o ser humano que deu o mesmo nome, mas são outras criaturas. Isso, exatamente. Até porque é aquilo que eu falei, né? Eles são signos, como se fossem signos, né? Porque manifestam um determinado caminho. Então, se por exemplo o cara tem um Exu que ele trabalha lá com o Rubens, e aí ele vai para Quimbanda e tal, essa entidade não manifesta no terreiro de Quimbanda. E aí, se por acaso ele depois incorporar ou assumir um outro Exu, e aí de repente ele abandona a Quimbanda, volta para a Umbanda, esse Exu da Quimbanda não manifesta na Umbanda, né? Não manifesta. É assim, a Quimbanda os Exus, na verdade, os Exus eles entraram no culto de Umbanda, né? Mas eles não são originários desse culto. O culto de Umbanda, ele tinha 3 arquétipos, né? O velho, o jovem e a criança, né? Então é preto velho, caboclo e herê, basicamente. Aí o caboclo com homenagem a cada região. E o Exu, ele foi trazido porque a mistura foi muito grande, né? Foi muito grande, mas o espírito... Vamos supor, eu tenho ali o meu Exu de Umbanda. O meu Exu de Umbanda,
ele se chamava Sete Cruzes. Ele só se manifesta na Umbanda. Ele é um espírito que está dentro daquele cenário, dentro daquela energia. Os Sete Encruzilhadas é um espírito de Quimbanda, ele só se manifestou dentro da Quimbanda, entendeu? E ele tem uma outra qualidade, ele tem um outro tipo de manifestação, um outro tipo de enredo, um outro tipo de energia. Entende? E aí eles ganham os mesmos nomes em diferentes religiões, porque é isso, são signos, são caminhos. O Exu Tranca-Ruas é um caminho. Geralmente é um caminho da pessoa que está ligada com o trabalho, que a busca é trabalho, que a busca é abrir caminhos, mas também está ligado com a pessoa que tem sérios problemas com relação aos pais, à família, sabe, que é o grande desafio. Sete Encruzilhadas, está ligado com pessoas que estão ligadas com negócios, com dinheiro, a busca por dinheiro é muito grande, mas, ao mesmo tempo, a grande confusão de ser, de para onde eu vou, da onde eu vim, é muito presente. Tiriri está ligado com pessoas de tato rápido. Então, essas pessoas elas têm sangue quente, elas são rápidas, são resolutivas, mas está ligado com pessoas que têm grandes traumas com a figura paterna. Sei lá, Capa Preta está ligado com pessoas de extrema justiça, que tem um grande trato com a palavra. Então, a lealdade está muito grande, está muito presente de pessoas de capa preta, mas, ao mesmo tempo, são pessoas que sentem uma solidão muito grande. Entende? Então, são arquétipos que seja dentro da Umbanda, seja dentro da Quimbanda, seja dentro do Candomblé, quando a pessoa me dá um Exu, eu entendo o que a pessoa está precisando, né? O que a pessoa ela manifesta, o como eu trabalho aquela pessoa, como eu posso ajudar, qual é a chave que aquele ancestral liga naquela pessoa. Belezinha. Ô, Ulisses, faz o seguinte, você e o Robson perguntam e depois eu sigo, que eu vou... As minhas outras perguntas são nessa linha. Então, vamos... Mas eu tenho um monte de perguntas também. Essa linha que eu ia fazer essa pergunta que você fez, mas até aproveitando o gancho, né? E o Exu Pantera Negra e o Caveira, o que são essas entidades? O Exu Pantera Negra é um Exu muito bom, ele está ligado com as pessoas que acabam sendo estrutura de uma família, sabe? Acabam sendo pessoas que são sacerdotes dentro da família, sabe? Mas, ao mesmo tempo, são pessoas que de vez em quando precisam sumir, sabe? Dá um lance que a pessoa caminha para buscar o próprio destino, mas volta para casa. Tem uma preocupação muito grande com a família. No sentido de trabalho, Exu Pantera Negra é um Exu muito rápido para abrir negócios impossíveis. É um Exu muito rápido para trazer resposta a pessoa está mentindo para mim, simples, uma vela verde e limão, em nome do Pantera Negra, você vai saber se a pessoa está mentindo para você ou não. O Tata Caveira é o Exu Caveira, o Tata Caveira, né? São Exus diferentes, mas vamos no Caveira. O Caveira, ele é um espírito muito bom para pessoas que trabalham com cura, né? Cura material. Então, médicos, psicólogos, esse tipo de coisa. É um Exu que traz muito esse caminho de cura. Por um outro lado, é um Exu de pessoas com facilidade de maldade muito grande. Então, qual que é o arquétipo desse cara? Esse cara geralmente é calmo, geralmente ele não arranja muita briga, diferente de um cara de tranca-rua. O cara de tranca-rua, você vê assim na cara que é o cara briguento, é o cara truculento, sabe? O tranca-rua é o do Grola, só para vocês terem ideia que trabalho.
ele é truculento. O caveira não, o caveira são de pessoas mais calmas, mas não necessariamente com paciência. E aí a facilidade que esse Exu tem para a maldade é muito boa. A facilidade que esse Exu tem para salvar uma vida é boa também. Sensacional. E minha última pergunta, para passar para o próximo, você comentou, por exemplo, que a Umbanda é uma religião que o objetivo dela é a cura. E a Quimbanda? Qual que é o objetivo da Quimbanda? É a cura também, mas é uma cura ligada ao como eu me manifesto, né? Então, se eu for fazer uma comparação entre a Umbanda e a Quimbanda, diferentes tipos de cura, eu estou dizendo que a Umbanda ela é uma cura interior. A Quimbanda ela está ligada ao meio, mas ela está ligada do como eu caminho, né? Nas minhas estruturas. A Quimbanda é o braço, é a perna, a Umbanda é a cabeça. Né? Então, como eu pego, como eu manifesto, como eu dou, a energia que eu plasmo, a energia que eu manifesto, isso é a Quimbanda. A Umbanda, ela tá o como eu absorvo e monto essa energia. E como eu concateno as minhas ideias para manifestar. Então, são duas religiões que caminham muito juntas. Eu já estou quase passando para a próxima. Tem só o Rafael pediu para você falar um pouquinho dos 7 catacumbas. Exu Sete Catacumbas, ele é um Exu muito ligado com as passagens. Então, por ser um Exu de cemitério, né, um Exu, geralmente as pessoas atribuem a maldade, mas na verdade é mudança de situação. O Sete Catacumbas, ele trabalha muito com grandes mudanças, com fechamento e começo de grandes ciclos, né? Ao mesmo então, esse médium, ele está sempre ligado com mudança. Então, se ele entra numa empresa, ele entra porque todo mundo foi mandado embora, sabe? É uma equipe nova. Ele entra ligado com grandes mudanças, está renovando tudo. Ao mesmo tempo, ele é uma pessoa, geralmente, pessoas que estão ligadas ao Sete Catacumbas, são pessoas que não têm apego. Então é muito difícil ter relacionamento, é muito difícil ter uma família tradicional, sabe? Olha, eu estou aqui, o Zartian perguntou também do Marabô e o Daniel do Exu Sete Facadas. E aí o Alan também falou, pelo amor de Deus, não esquece do Zé Pilintra, né? Ah, tá. Vamos falar então do Marabô. O Exu Marabô é um Exu muito rápido, é um Exu ligado com nas causas de resoluções de problemas de trabalho. É um pouquinho diferente do tranca-rua, né? O Marabô, ele é um Exu que ele vai resolver uma discussão, ele vai resolver uma briga, ele vai resolver a palavra maldita, né? A palavra que é dita quando a pessoa está sendo vítima de palavras negativas, Marabô resolve. Por um outro lado, o médium que está ligado a Marabô, geralmente, ele é fofoqueiro. Geralmente é uma pessoa que não consegue segurar a língua na boca. Isso é muito complicado, né? Dentro da Quimbanda, porque a gente é um culto silencioso. É um culto silencioso. O feiticeiro, né? Ele tem que ser, por excelência, silencioso. O Sete Facadas é um Exu de gente briguenta. É um Exu, talvez... Tem 3 Exus assim que eu quando eu bato no oráculo e vejo que a pessoa tem esse Exu e quer entrar na minha Quimbanda, eu falo assim, putz, ela pode me arranjar confusão. São 3. Exu Ganga, todo mundo de Exu Ganga, o ambiente que o cara tá, ele arranja confusão, mas eles são de pessoas estudiosas. Exu Sete Facadas é um Exu de conquista. Ele é um conquistador e, naturalmente, ele disputa. Então, ele vai fazer a disputa, ele vai querer ser melhor, isso no aspecto positivo e negativo. E qual foi o outro que ele falou? Aí o Zé Pilintra, mas aí eu não sei se...
O Zé Pilintra, mas é que aí eu vou entrar numa segunda casta. Pode falar também. Depois aí eu pergunto desse. Deixa eu perguntar de um também, de gente muito briguenta, né? Falando em Zé Pilintra, o Zé Pilintra a gente não considera um Exu. Era exatamente isso, que o Zé Pilintra não é o Exu. Mas antes desse daí tem uma outra casta, vamos dizer assim, que são aqueles tipo Exu Lucifer, Astarte, os que assumem nomes de demônio. Então eu queria que você falasse um pouco. Eu não sei se o Robson vai fazer essa pergunta, eu estou cortando ele, coitado. Mas eu ia te perguntar se tem uma diferença, eles trabalham junto, por exemplo, um Exu Lucifer, um Maioral, esses que assumem nomes de demônios cristãos, por exemplo, ou babilônicos, ou nome de divindades que foram demonizadas. Você podia falar um pouquinho deles e depois a gente fala um pouquinho da diferença. Esses que você falou agora, eles parecem menos assustadores, né? E aí você tem aqueles Exu da Quimbanda que a galera se caga de medo, né? Fala, Exu Satanás, Exu Lucifer. Então, fala um pouquinho disso daí. A gente está ligado numa Quimbanda, que a gente usa esses nomes de demônios como a parte cabalística da coisa, né? Então, por exemplo, quando eu falei de tranca-ruas, eu estou falando de Tashimash, né? Então, ele está ligado ao guarda-chuva desse demônio. Quando eu falo de 7 encruzilhadas, eu estou falando de Astarote. Quando eu estou falando de Rainha das 7 Encruzilhadas, por exemplo, eu estou falando de Astarte. Então, por mistura de tradição, por métodos de evocação e formas de trabalho, os Exus, dentro da Quimbanda Malay, eles assumem também o arquétipo. Não é que assumem também o arquétipo, mas entende-se que estão dentro do guarda-chuva desses demônios. Entende? Então, o iniciado, ele por exemplo, o Daniel é um dos meus filhos de religião. Ele é iniciado para os 7 facadas. Os 7 facadas é um demônio chamado Dantalion. Entende? Então, a energia do assentamento, com as plantas que são colhidas, com o macerado que é feito, é evocado no momento que está se preparando o ocultar essa força, Dantalion, para se manifestar. E aí, o plano de fundo, vamos por assim, é o Dantalion, mas à frente ele vai se manifestar como 7 facadas por uma questão de regionalidade. Entende? Então, a gente é cultuador de divindades babilônicas que foram demonizadas. Maravilha. Os crentes pira com a Quimbanda, né? Robson. E vão, viu? E vão na Quimbanda. E vão pedir coisa. Porra! Atendo crente pra caramba. Eu sou do Oeste e o maior público é evangélico também. Bom, primeiramente, parabéns. Sua palestra está sendo fantástica. Eu estou muito feliz de estar participando dela. E você falou desses arquétipos, eu achei maravilhoso, até porque eu sou um libriano. Meu nome iniciático é Justus, Justiça. E o Exu de incorporação, o primeiro Exu que eu tive uma incorporação na minha vida foi o Capa Preta. Assim, é um demônio. É um demônio chamado Lucifim. Isso. E eu achei muitíssimo interessante tudo isso. E agora a minha pergunta. Da onde vem tantas essas informações? Olha, é muito complicado assim eu falar de uma raiz com certeza, tá? Mas a gente sabe que o culto aos Exus, o culto aos demônios, que depois foram colocados em nomes simbólicos mais abrasileirados, foi uma grande mistura de cultura, né? Então, o cara, ele ia na macumba, né? O europeu ia na macumba, o cara riscava um símbolo, tinha um perfil de um demônio, como se fosse uma bula de remédio, né? Tinha um perfil de um espírito
né, que fazia um determinado trabalho com maestria. E aí o cara, ele virava e falava assim, poxa, eu quero um negócio, eu quero abrir um negócio novo, eu quero fazer dinheiro, eu quero... Pô, então você está fazendo um trabalho e a gente tem Astarote ali. Pô, isso aqui para mim é Astarote. É o grande arrebanhador de almas, né? É um cara da lábia. Você via o espírito, tem numa lábia diferente, um grande vendedor. Pô, aquele espírito, ele trabalha para a justiça, ele trabalha... o espírito, a característica do espírito de capa preta, no geral, são espíritos de pouca fala. São espíritos muito mais diretos. Não tem... Se você vai falar com 7 encruzilhada, você vai beber, você vai dar risada, porque é esse envolvimento de Astarote, né? Ele é um arrebanhador, então ele não pode ser um cara travado, ele não pode ser um espírito com poucos amigos. Mucifim, não. Mucifim é aquilo. Seja breve, seja sucinto e seja direto. Ponto. Então, o que os caras faziam? Os caras, eles pegavam a característica desses demônios que eles tinham e falavam assim, putz, então esse Exu é esse demônio. Vamos riscar o ponto e vamos pôr esse sigilo para ele. Vamos pôr outro sigilo para Dantalho. Dantalho, putz, você pede uma coisa para Dantalho, ele constrói. É um espírito que quem carrega com muito... geralmente são briguentos, mas são pessoas que constroem coisas, que compram propriedades, que compram coisas, que têm negócios, que atiram para todo lado no arquétipo negativo. Isso é Dantalho. Próculo, Exu, caveira. É um demônio muito ligado com a questão de morte e de vida, muito ligado com a questão de cura e de doença. Então, dessa tradição, é dessa mistura que vem a Quimbanda, né? Eu posso falar com prioridade da Quimbanda que eu estou inserido, a Quimbanda Malay, a Quimbanda dentro do meu terreiro, né? Eu sei que tem muitas. Tem Quimbanda das Almas, por exemplo, que vem Preto Velho. Tem Quimbanda de Caboclo, que vem Caboclo, né? Falando já um pouco do que o Deldego falou, né? Então por que não tem Herê dentro da Quimbanda, não tem Preto Velho dentro da Quimbanda? Sinceramente, hoje, eu não sei se dentro de todas as Quimbandas, né? Pegando o conceito do curador, do feiticeiro, se não vem esse tipo das entidades. Na minha Quimbanda, é Exu e Pombogira. Mas não importa, França. A gente, para aqui, é a visão da Quimbanda Malay. Então, de repente, se a gente vai... Quando aí você estava falando dos demônios, eu achei muito legal. Não sei se você lembra do Valdir Persona, que ele era do Candomblé. E eu levei para ele os sigilos de Goécia, e ele não sabia nada do que era Goécia, porque o cara era raizão. E aí ele ficou olhando sigilos e falava, esse aqui é do Tiri. Então eu estava fazendo essas pesquisas e você falando tem os mesmos demônios. Então eu acho que, de alguma maneira, a grosso modo, se a gente pegar várias quimbandas diferentes e tabelar tudo isso e fazer um trabalho enciclopédico, eu acho que a gente vai achar aí uma semelhança muito grande disso daí, né? Porque no final das contas, essas entidades estão aí desde sempre, né? E o branco cristão europeu, quando o cara tinha um terreiro, o cara incorporava, descia lá um taquimaque, ele ia achar que era um demônio cristão, né? O cara nem tinha ideia que a África existia. Então, cada geração e cada cultura vai dando uns nomes diferentes, né? E como a galera era de poder trabalhar com esses outros nomes, né? O guarda-chuva, né? O guarda-chuva da virtude, do caminho, né? Thiago. Bom, fiquei com uma curiosidade, você comentou é uma dúvida, na verdade, e uma pergunta. A dúvida é o seguinte, dentro da Quimbanda, tem Exu Mirim? Tem. E como é que funciona isso?
E aí, como é que ele trabalha dentro da Quimbanda? E vou aproveitar e jogar uma pergunta aqui da Zartiran, que ela mandou no chat logo no começo, que é o Exu, os Exus são amorais? Como é que funciona a moralidade com os Exus? Tá. Então, existe Exu Mirim dentro da Quimbanda. Exu Mirim, ele tem uma ação específica. Dentro da Quimbanda Malém, da Quimbanda que eu cultuo, ele tem ação de buscar. Então, muitos usam o Exu Mirim para maldade, então ele vai buscar o caminho aonde o cara vai tropeçar e vai cair, e ele vai buscar a verdade. É um espírito que traz aquilo que está oculto. Então, existe sim Exu Mirim dentro da Quimbanda. E se Exu é amoral, é isso? Ela perguntou se Exu é amoral. Ou ele, não sei. Olha, é muito... Quando se inicia dentro de Quimbanda, né, você entende assim, eu costumo dizer que você se torna um Exu. Você se torna um Exu. Então, você vai se locomover, você vai se manifestar, você vai ter ações junto, como se fosse ligado, o encarne com aquele espírito, aquela centelha, pegando aquele gancho de ancestral que eu falei. Então, a moral de Exu está dentro dos seus valores. Entende? Então, tem gente que vai virar, tem gente, por exemplo, tem casas que é puro para maldade. Então, você quer derrubar um inimigo, você vai naquela casa e é um caminho que aquela casa segue e é próspera e tem retorno e dá interessante, fruto. né? O pessoal fala, você procurar Exu para fazer maldade e tal, mas quem está procurando é uma pessoa, né, que quer fazer maldade. A pessoa que está aqui com a gente. Ele não vai fazer o trabalho moral por você. E tem a ressonância, tem a ligação. Todo mundo no meu terreiro, na minha quimbanda, nós fazemos uma quimbanda para prosperidade. Você quer abrir caminho, você quer ganhar dinheiro, você quer sucesso, você vem no meu terreiro. Porque é um terreiro que Astarote ele é o regente, 7 encruzilhadas. E a gente trabalha para o negócio, a gente trabalha para o dinheiro, a gente trabalha para a boa vida, para comer bem, para viver bem. Entende? Então, dentro dessa quimbanda, da minha casa, eu conheço casas que são para maldade. Eu conheço casas que são ligadas a amarrações, a sexo. Entende? Então, é a semelhança, sabe? É a semelhança, é a sintonia. Bom, se ninguém tem mais uma pergunta, eu tenho 2 Exus aqui para saber qual que é a... Marcelo estava falando e estava mutado. Não, então eu esperei o Thiago falar e eu parei, aí ele começou a falar. O Exu Pimenta e o Exu Veludo. Exu Pimenta, ele é o Exu ligado com as coisas sobrenaturais. Então, geralmente, quem tem Exu Pimenta, ele manifesta algum dom sobrenatural, assim, sabe? Vidência, intuição muito aguçada. Ele é um Exu que está ligado de vencer batalhas. Ele não é necessariamente um Exu de maldade, mas ele é o Exu que, você assenta ele na frente de um terreiro, ele vai defender o seu terreiro assim com muita prioridade, né? E qual foi o outro? Exu Veludo. Isso. Exu Veludo, ele está ligado com as causas que são impossíveis. Então é aquilo, eu acho que eu não vou conseguir, sei lá, comprar uma casa até o final do ano. Vai no Exu Veludo que você consegue comprar a casa em um mês. Sabe? Então, são entidades que estão ligadas uma está ligada à defesa e ataque, consequentemente, e a outra está ligada com tirar aquele coelho da cartola assim que não se espera.
A gente já está quase chegando no final. Assim, para terminar, o Zé Pilintra, então, que ele não é Exu, não é entidade, para a gente fechar, o que é, então, o Zé Pilintra? O Zé Pilintra é um grande juremeiro. O Zé Pilintra, talvez ele seja um dos grandes patronos da religiosidade do Brasil. Ele é um grande padrinho. Então, é aquilo, né? Pegando o começo da minha fala, talvez Zé Pilintra seja a entidade que apadrinha todos os outros que aportam aqui, né? Então, ele é um grande juremeiro, ele é um grande rezador, ele é um grande feiticeiro, né? Ele é considerado em muitas tradições um Exu pelo comportamento boêmio, né? Então, tudo que que feria talvez a moral cristã era considerado Exu dentro da Umbanda, por exemplo, né? E Zé Pilintra, o Zé Pilintra está ligado a pessoas que são boêmios, são pessoas que gostam da farra, da festa, da mulherada, sabe? Então, é um arquétipo que esse espírito, né? Uma vez que eu sempre vejo os espíritos que cada um pega como um signo, manifesta, mas ao mesmo tempo é um grande rezador, é ligado com pessoas de extrema bondade, é ligado com pessoas que têm um bom ouvido, um bom colo, sabe? Pessoas que acabam tirando a roupa do corpo para ligar. A gente não assenta Zé Pilintra em quimbanda, até porque ele tem uma outra tradição, mas dentro de terreiro de Umbanda, muitas pessoas trabalham com o Zé Pilintra na linha da esquerda pelo tipo de arquétipo que aquele espírito manifesta. Então, para uns vai manifestar o rezador, aquele que está ali fazendo um benzimento, fazendo a reza para tirar o mal, para afastar um mal olhado, tirar uma doença. Para outros vai manifestar o boêmio, aquele que vai sair de uma situação complicada, vai sair de uma briga, vai sair de um processo negativo, entendeu? Sem nenhum tipo de lesão. Oh, fantástico, cara. E agora precisa a pergunta principal: como é que o pessoal te acha? Vamos lá, eu estou na Rua Barra Funda, 532, em São Paulo. Nosso toque é às sextas-feiras, a partir das 8 horas. No Instagram, a gente é Caminho das Sete Encruzilhadas. Tá ali, inclusive hoje eu fiz um post sobre a leitura de oráculo, onde eu explico mais profundamente, intimamente, o que a pessoa traz, quais desses signos a pessoa manifesta. Então, é isso. Oh, fantástico. E chegando ao fim, considerações finais, Rodrigo Celso. Adorei a aula, nossa, fantástica essa palestra, assim, foi muito esclarecedora. Vou fazer o caminho ao contrário, então. Ulisses Massad, considerações finais e... Não, depois eu pergunto para o Robson como é que acha vocês. Mas o pessoal fala por aí, né? Para ser um pai de santo, a pessoa tem que ter muita bagagem, né? E o nosso amigo Franz aqui, que aula, meu brother. Olha, você está de parabéns aí pelo conhecimento, pelo esclarecimento que foi dado aqui hoje. Essa live aí eu acho que vai ajudar muita gente, porque eu sei que ninguém conhece quem não é de dentro da religião não faz a menor ideia da diferença de um Exu para outro, né? E hoje a gente aprendeu tudo isso daí. Então, tá de parabéns, obrigado aí pelos ensinamentos. Que é um eterno estudo, né? Eu continuo estudando, né? Embora eu sou mestre dentro da minha casa, mas em uma casa eu sou filho, né? Então eu continuo estudando, continuo aprendendo. Mas obrigado pela oportunidade. Parabéns aí pela humildade também, cara. É isso que é bacana, né, cara? Porque como é que você vai querer reverenciar a ancestralidade se você não reverencia os seus professores, seus mestres? Então é uma coisa que precisa mesmo, né? Robson Belli, direto do Japão, considerações finais. Fantástica. Eu espero que ele volte mais vezes para falar mais do assunto, porque eu achei sensacional a palestra. Meus parabéns. E, olha,
Fazia tempo que eu não escutava alguém falar com tanta coerência sobre o assunto, de uma forma tão leve quanto você falou hoje. Muito obrigado, foi sensacional. Obrigado você, obrigado pelas palavras aí, a oportunidade de estar aí com vocês. Eu sou um fã do canal, sou um fã de tudo que vocês fazem aí, um projeto muito grande, muito legal, com muita gente bacana. Parabéns para vocês também. E obrigado, estarei toda vez que for convidado, estarei. Eu espero trazer um tema mais profundo, que são os oráculos, o como... O Exu é um oráculo vivo, né? Então, como acessar, como fazer. Então, é legal. Maravilhoso. E da Eclésia Babylon? Bárbara, como é que a gente acha a Eclésia? Oh, aliás, o Robson se despede e tal, e o Enoquiano? Eu vou fazer o caderninho agora. Eu tô vendo... Ele fala de você, tá mas ele esquece feio de falar ali. O Rodrigo, Eu falo o de Rodrigo você, só virou faça a assim, mesma ó, faz coisa. assim, ó. Depois eu esqueço a mesma coisa, né? Bom, pessoal, quem mas quiser a conhecer um conversa pouquinho fica mais tão de magia boa, cara. A enoquiana, gente não é marqueteiro, a gente é estudioso, é diferente. A função dessa live é outra. A função dessa live é aprender, não é fazer marketing. Então, a gente esquece, cara. Como é que a gente acha enoquiano? Bom, quem quiser conhecer um pouquinho mais da magia enoquiana de maneira séria, de maneira compromissada, pode acessar lá, enoquiano.com.br. A gente tem um grupo de discussão aberto e gratuito, todo mundo é bem-vindo. E nós estamos recebendo muitos membros ultimamente, então quem tem alguma experiência, quer compartilhar, chega lá com a gente, vai estar sendo muito bem-vindo. Maravilhoso. Bárbara, então, a Eclésia Babylon. O que é a Eclésia Babylon? Primeiro, eu queria parabenizar, Franz. Hoje foi uma grande aula para mim, não só do conteúdo em si, que é muito fascinante, mas do trabalho sacerdotal. Enquanto sacerdotisa, me senti muito inspirada pela sua humildade, pela sua pedagogia didática. Foi sensacional, pela paz no seu discurso. É realmente incrível. Em homenagem à morte súbita, eu vou dizer, hein? A Eclésia Babylon é uma igreja. Então, a Eclésia Babylon é uma instituição religiosa baseada no gnosticismo e em Telemann. E a nossa figura central de culto é a deusa Babylon, pela corrente 156. Então, todos são bem-vindos à nossa comunidade no www.4gsanctuary.com e também podem me buscar no Instagram, vesta.noves. Estou sempre à disposição. Maravilha. E a gente hoje está um pouquinho desfalcado, porque tanto a Priscila, quanto a Jéssica, quanto a Cat, que eles estão com aquele projeto da Roca das Moiras, aí elas tinham uma reunião gigante para fazer e não tinha outra data, e aí acabou, elas ainda estão em reunião lá, então não participaram hoje, mas eu vou fazer a propaganda. O Espelho de Circe é uma comunidade que trata assim, principalmente das bruxas, feiticeiras, as mulheres, porque homem, a gente não menstrua, a gente tem uma série de coisas que são muito particulares das mulheres, e aí esse grupo ele é formado por mulheres para cuidar desses projetos. E essa Roca das Moiras é um projeto delas para conversar sobre o sagrado feminino, sobre todos esses assuntos. Então, tipo, eu não tenho lugar de fala, que eu sou homem, mas vão lá, espelhodecirce.com.br, e aí vocês vão dar uma olhada nesse projeto que está maravilhoso. Muito legal mesmo, viu, Marcelo? Recomendo, participei, show de bola. Venham conosco, que a gente precisa de uma rede de mulheres cada vez mais forte. E, Tiago Tamussauskas, considerações finais e o Morte Súbita, cara? O que é o Morte Súbita? Tem demônio no Morte Súbita? Tem Exu no Morte Súbita? Tem bastante demônio lá. Quem quiser, inclusive, tem demônio e tem sobre Exu também. E a coisa que está aí no meio dos dois. Quem quiser saber mais, é só entrar mortesúbita.net e digitar lá a palavrinha mágica de 3 letras, que vai aprender bastante sobre os Exus também. E olha, quero dar os parabéns aí para o Franz, porque ele comentou, né, que os Exus na Quimbanda não são seres espíritos que foram encarnados e tal, mas quem ficou encantado no final fomos nós, né? Porque o conhecimento que ele tem é incrível. Eu perguntei do Exu veludo, ninguém fala do Exu veludo, ele respondeu assim na lata. Foi muito incrível mesmo, só tenho a agradecer. Mortesúbita.net.
Tô aqui, eu só caiu o celular aqui e entrei por um outro. Desculpa. A gente tava esperando só para. Porque a gente foi conversando, acabou a bateria. Também aquelas coisas que. Mas, cara, aqui é assim, cara, não tem produtora, não tem marqueteiro, não tem nada, cara. A gente junta as telas com as nossas webcam e é o nosso conhecimento, né? A gente brinca e fala que é um podcast de gente que sabe o que está perguntando, com convidados que sabem o que estão respondendo, né? Então, esse é o novo mote aqui do canal. A última consideração, desculpa cortar, né, voltando a agradecer, e assim, eu procuro manifestar um arquétipo, né, manifestar uma verdade, que todo mundo que vem falar de Quimbanda, né, e aí é um protesto, né, tem que ser o mal, tem que ser o cara que engole sangue, tem que ser o cara que passa trevosidade, cara, e eu vejo que isso é tão desnecessário, só mancha a nossa cultura, só mancha o nosso ancestral, só mancha o nosso caminho e faz com que as pessoas cada vez mais critiquem a nossa macumba, né? Então, eu prefiro ser assim, fazer dessa forma e entender que a ancestralidade é uma parte, a espiritualidade é uma parte que é contida em todo mundo, do que eu sou trevoso, né? Eu escuto muita gente falando assim e me dá uma tristeza, um desespero e uma vontade de combater dessa forma, sabe? Claro, eu não sei de tudo, eu não sei de todos os ancestrais, de todos os Exus, de todos os caminhos, mas assim, o que eu sei, eu procuro fazer da melhor forma possível, com verdade no que eu faço. E é isso. Oh, maravilha, e a gente vai te chamar sempre, França. E antes que o Tomossalski e o Rodrigo olhem feio, o Projeto Mayhem, se você acompanhou aqui, se você era da Quimbanda e veio por causa do Exu e tá aqui, acabou de cair, não esquece, em primeiro lugar, dá like, segue o canal para fazer o algoritmo trabalhar por você, né? Aí você vai ver que tem coisas que aí o YouTube vai te passar mais. Outra, esse aqui já é entrevista 290 e tralalá. Então, você curtiu essa entrevista? Dá uma olhada que a gente já entrevistou umas 20 pessoas da Quimbanda, da Umbanda, da Maçonaria, da Rosa Cruz, de tudo que você imaginar, cara. Tem 290 entrevistas que eu te garanto que são assim tão boas quanto. A gente está tendo um cuidado espetacular para escolher a galera, né? E se você gostar do Mayhem, a gente tem a revista Hermetismo, que é um projeto de onde surgiu isso, que era assim, muita gente, tipo o Thiago, o Thales, que está assistindo a gente, o Robson, o Rafa Reis, então eles produziam muito material bom, só que aí o cara ia dar uma referência, ele falava, onde é que está o seu texto? Ele falava assim, www.blogspot.net/0583- e aí ficava ruim. E aí a gente fazia, por que a gente não faz uma revista para compilar isso, para dar uma referência acadêmica certinha, bonitinha, para esses textos de alquimia, de magia, de umbanda, de tudo. Né? Então aí, se você acompanha, a gente tem um grupo, tem umas 700 pessoas, a galera faz os rituais também ao longo do ano, assiste essas entrevistas, faz as perguntas ao vivo aqui, e depois também recebe em casa essa revista a cada 3 meses. Né? Então, se você curtiu, projetomayhem.com.br ou catarse.me/TDC. E é isso aí, galera. Valeu para todo mundo. Muito obrigado para todos. E a gente se vê aí no próximo Bate-Papo Mayhem.